Olá, boa noite. A legalização ou não da maconha é um tema bastante polêmico que será debatido hoje no programa Sem Disfarce. Aqui comigo está o ex-superintendente de Igualdade Racial de Palmas, José Mamed. Também aqui comigo o diretor de policiamento da capital, Raimundo Cláudio de Paula Batista. Para ajudar a gente nessa discussão, o advogado Marcelo Cordeiro e também pastor Manuel, do Centro de Recuperação Leão de Judá. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho com o programa Sem Disfarce. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. A gente começa tratando sobre esse tema com um episódio bem recente que aconteceu aqui, que foi a demissão do senhor com o cargo de superintendente, depois que um vídeo de convite à marcha pela legalização da maconha se disseminou nas redes sociais. A senhora achou justa essa demissão? Bom, partindo do princípio das leis, sim, porque o prefeito não podia me manter no cargo se eu fiz o convite nas dependências da própria prefeitura. Agora, é importante destacar que eu convidei para a marcha. Não disse que era a favor ou contra da legalização e muito menos eu disse que sou usuário, não planto e nem sou traficante. Eu sou educador social. É importante, Graziela, destacar para a sociedade palmense e do estado do Tocantins que antes de eu fazer esse convite, as pessoas, e antes de eu ser superintendente e secretário de Inclusão Social, o que levou o prefeito Amarte a me chamar para ser coordenador da campanha e, consequentemente, ser secretário de Inclusão Social, foi o meu legado. É um legado que não tem como esconder, é só fazer a pesquisa. De 1970, que eu sou protagonista do movimento social, e como educador social, naquele momento, eu me senti no direito de fazer o convite, até porque esse tema sobre a maconha é um tema que você tem, eu como educador social, eu parto para cima. Eu precisava conhecer, ir lá na marcha e conhecer os usuários. Tá, o senhor no vídeo não disse é contra ou a favor, mas aqui para a gente eu queria saber, o senhor é contra ou a favor da legalização? Entendo e compreendo, baseado em pesquisas de estudiosos do tema e que recentemente, a presidente Dilma sancionou uma lei liberando a Anvisa a compra de medicamentos que vêm de substância da maconha para salvar doenças, curar doenças, inclusive de uma menina, de uma família que entrou na justiça. Eu, a partir desse momento, daquele momento que acompanhei o episódio, eu comecei a pensar que o tráfico da maconha distribuído no Brasil, desde que eu me entendi como gente, que ela foi proibida e que vem só crescendo. Então, aí eu parei para pensar assim, bom, eu acredito que seria ideal agora partir para um debate para discutir essa matéria, esse problema, porque ou você parte para a legalização e vai gerar imposto, gerar ônus para o Estado, ou então fazer alguma coisa para coibir definitivamente. Bom, o senhor então é a favor. Eu pergunto, doutor Marcelo, se discute muito essa questão da descriminalização da posse, que reduziria bastante toda essa questão. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Tudo isso é uma grande hipocrisia, né? A exoneração do secretário, por causa disso, é um ato altamente hipócrita, porque todas as pessoas têm o direito de se manifestarem e, especificamente, esse ato era um convite para participar de um ato que defende a legalização. Não existe do convite ou incentivo para fumar maconha. Existe o convite para se participar de um movimento para a legalização do uso da maconha. Da mesma forma que tem um grupo de parlamentares que defende a liberação dos jogos, jogo do bicho, jogo de azar em geral. Da mesma forma que tem um grupo que vai acontecer a liberação, a redução da maioridade penal vai reduzir para os 16 anos, do qual eu sou a favor. E sou a favor também da legalização do uso da maconha, porque as pessoas vão fumar, independente de ser proibido ou não. Então, a proibição de usar a maconha, ela só gera duas coisas. Encher a cadeia do pobre,
que é o pobre que vai preso por causa do tráfico, e encher o bolso dos traficantes de dinheiro. É só para isso que serve. Então, esse trabalho que se faz e que os países mais desenvolvidos estão fazendo, estão legalizando, é um ato para você diminuir a infração penal e retirar das cadeias as pessoas que fazem livremente a opção por usar essa substância. Pastor, o senhor, como representante de um centro de recuperação, imagino que o senhor não concorde muito com esse posicionamento. Quando se fala da questão da legalização da maconha, eu acho que a sociedade ela não pode receber isso como algo assim, jogado sem uma compreensão sobre isso, uma melhor compreensão sobre isso. Porque nós precisamos levar em consideração a questão da nossa realidade brasileira com relação ao índice de usuário de drogas em geral e o tipo de droga que se prolifera no Brasil. E também, por outro lado, nós precisamos levar em consideração a questão dos medicamentos que hoje estão sendo realmente já comercializados, inclusive já importados para o Brasil, sobre o princípio ativo, com relação, já proveniente do princípio ativo da maconha, pelo seguinte: se nós falamos, por exemplo, de um país como um país da Europa, que o índice de usuário de crack lá não dá para se comparar com o do Brasil, eu acho que não seria tão maléfico a liberação da maconha, porque o Brasil hoje é um dos poucos países de maior índice de usuário de crack, que o crack não dá para se comparar com qualquer outro tipo de droga. É uma devasta na sociedade que está destruindo as famílias, e a maconha e o álcool é uma porta de entrada para esse produto tão nocivo que vem destruindo a população brasileira. São poucos os países que se aproximam, que estão nesse hall de países do maior índice de usuário de crack. No caso da Europa e outros países que eu já visitei e conheci essa realidade, pesquisei sobre isso, não é tão prejudicial como é no Brasil. Tá, mas eu não entendi. Eu não sou de acordo exatamente devido não só ao benefício ser medicinal, mas eu até concordaria se fosse liberado para uso único e exclusivamente para a medicina. Mas para o usuário, eu acho que é uma porta de entrada para um mal que está assolando a população brasileira, que só são duas portas principais, o álcool e a maconha. Você não acha que isso também o grande problema é o seguinte: qualquer um, né, que está nos assistindo, que se for numa balada, né, um open bar, numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite, no final da noite você vai ver que a quantidade de gente embriagada é muito grande. Essa embriaguez causa acidente, essa embriaguez causa morte, essa embriaguez causa dependência, mas nem por isso ninguém se fala em proibir o uso do álcool. Por quê? Porque a proibição causa um dano muito maior do que a liberação do uso. Então, a questão da opinião do pastor, que eu respeito muito, inclusive, assim, o trabalho que ele faz é um trabalho de grande valor social, que as pessoas devem conhecer e ajudar, mas isso é uma coisa. Eu concordar com que as pessoas não têm direito de usar, o mal que se causa socialmente é muito grande. Porque a bebida, na verdade, ela é a porta de entrada para qualquer coisa. Ela é a porta de entrada para homicídio, ela é a porta de entrada para latrocínio, ela é a porta de entrada para desentendimento familiar, ela é a porta de entrada para agressão familiar, ela é a porta de entrada para tudo. Então, vamos proibir a bebida. Então, a bebida e a maconha pode ser a porta de entrada para muitas coisas. Mas o problema é que manter a proibição, o mal social que ela causa é muito maior. Por exemplo, se pegar todo o dinheiro que se investe no Brasil para a repressão desse tipo de tráfico, investir na educação, investir na prevenção, investir na saúde pública, investir em centros de recuperação como esse que o pastor dirige, o resultado, o benefício social vai ser muito maior. Vou para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre a legalização da maconha.
Oi, gente, você que está aí ligado no Sem Disfarce, eu tenho um recado para você que aprecia a boa comida. O Secondo Restaurante, antiga Adega 21, localizado na Alameda Jardins, está com uma grande novidade. Às quintas-feiras funciona o menu degustação, que serve receitas em pequenas porções a R$ 15,90 cada, em um ambiente mais descontraído, embalado pelo DJ da casa. Viva uma experiência gastronômica única nas noites de quinta-feira. Secondo Restaurante, em Palmas, Tocantins. E agora uma dica do programa Sem Disfarce. Palmas recebe um novo olhar. A Ótica Sofia, a mais nova da capital. Conta com diversas marcas exclusivas, como Carolina Herrera. Lá você encontra armações para óculos de grau e de sol. A Ótica Sofia tem laboratório próprio que agiliza a entrega. Faça uma visita. Ótica Sofia, 106 Sul, Avenida JK. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência, tratando sobre a legalização da maconha. Bom, eu pergunto para o diretor de policiamento da capital, as políticas repressivas de combate às drogas, elas fracassaram? Olha, é difícil o Estado reconhecer isso, né? Que em parte nós estamos perdendo a guerra para o tráfico. Né? Porque de fato as políticas públicas de combate ao tráfico de drogas, elas não vêm se mostrando muito eficientes. Não tanto pelo fato de que é difícil realmente combater, porque há uma procura muito grande. Também pelo fato que nós temos uma fronteira muito aberta, né? Nós temos vizinhos aí que realmente são produtores. Mas também é claro que o Estado em si, como repressor ao tráfico, depende muito também, né, de ações de políticas públicas que estejam de fato voltadas para esse combate de forma efetiva. Nós temos aí o exemplo do Rio de Janeiro, né? Nas UPPs, onde os morros são verdadeiros centros de tráfico de drogas, e esse combate, essa caça aos traficantes, ela não vem se mostrando muito eficiente, uma vez que todas as ações, tanto da polícia como das outras instituições voltadas a combater o tráfico de drogas, se mostram de forma ineficientes, que nós estamos vendo, qualquer balada que se vai, você vê o consumo da droga chegando né? Outro dado, infelizmente, outro dado importante com relação a essa questão de perder a guerra, é porque o Estado também não investe no sistema penitenciário, no sistema carcerário. O sistema penitenciário brasileiro, o sistema carcerário não recupera absolutamente ninguém. Porque existe uma cultura popular equivocada. A cultura popular é que a cadeia tem que ser um purgatório, a pessoa tem que ir para lá para sofrer. Então ninguém se importa com ninguém se importa em recuperar o preso e dar uma alternativa de vida para ele. Então, enquanto o Estado não transformar as cadeias brasileiras em cadeias decentes, essas pessoas que estão presas continuarão à mercê do tráfico. Então elas estão lá dentro, saindo para traficar aqui fora, quando vão para o semiaberto ou para o regime aberto. Consegue controlar o tráfico aqui Exatamente, fora, né? Porque o Estado não investe nessas políticas públicas. Mas não existe política uma pública. Uma legalização em virtude de uma ineficiência da própria Exatamente, sociedade. Graciele. Esse aqui é o meu ponto de vista eu acho principal. Assim, a cadeia não consegue recuperar, a polícia não consegue... Deixa eu te dar um exemplo. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, porque antigamente o Código Penal criminalizava o adultério. E aí, então, como não consegue, ninguém é fiel, então vamos liberar o adultério. É esse o raciocínio? Não, não é o raciocínio. É porque a cultura social mudou. As pessoas mudaram. Esse é um desvio de conduta em que a lei não pode criminalizar. Mas será que é então, só um desvio de conduta? Graciele, eu quero ter uma palavra desvio. nesse gancho aí do doutor. É o seguinte, nós temos um produto que é liberado, como o nobre doutor ele mencionou aqui, que é exponencialmente pior do que a maconha, e os impostos que nós arrecadamos, como ele falou que esses impostos seria para investir na segurança,
ele não vai dar, não está sendo o suficiente para, pelo menos, investir no sistema penitenciário, que a maioria dos presos hoje estão lá proveniente de qualquer tipo de ação sob efeito de álcool, uma grande maioria. E a maconha, a liberação da maconha hoje, eu entendo, a legalização da maconha, eu entendo que é uma assinatura de uma incapacidade, de uma impotência, dizer assim, não, tudo bem, eu me rendo, o Estado está se rendendo, e não é o imposto da maconha que vai resolver o problema do sistema penitenciário, não é o imposto da maconha que vai resolver o problema da saúde pública, e nem também das despesas judiciais. Mais que isso, não existe. Nós não temos países, por exemplo, como a Holanda, que liberou tudo e agora está repensando se não fez algo uma reparação errado. aqui. Deixa eu fazer uma reparação. Eu, em momento, eu disse que o imposto era para ser investido, não foi eu que falei isso, certo? Mas que não é isso. Deve-se defender e fazer isso por causa de um negócio chamado liberdade individual. As pessoas precisam de ter liberdade de fazer aquilo e o Estado precisa de uma linha divisória, saber até onde ele pode interferir na individualidade das pessoas e até onde ele não pode investir. Ele não pode, mas então por que a lei do desarmamento? Não, mas sim, passou, porque as pessoas entenderam, a grande maioria entendeu que tinha que ter desarmamento. Tem muito lugar que não tem. Agora, a questão de liberdade individual da pessoa. A pessoa, ela quer ter a liberdade para fumar aquela maconha. Ela vai fumar, independente de ser crime ou não. Então, a sociedade vai evoluindo e vai vendo que as pessoas precisam de ter essa liberdade. O Estado não pode ficar interferindo na vida das pessoas. Sim. Por isso é que o Estado descriminalizou o adultério, por exemplo. O adultério não é crime mais. O adultério é uma conduta social reprovável, uma conduta ética reprovável. Mas ela não é criminalizada mais. Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, segundo o pastor também. São situações que realmente sim vão de encontro, mas a conclusão disso tudo, claro, a liberdade individual é fundamental. Nós temos que realmente ter esse conceito, né, constitucional de que nós temos a liberdade de viver, a liberdade de pensar, de expressar nossos pensamentos, né? E, em parte, eu concordo também com a questão de que a maconha pode ser uma porta de entrada para o uso de outras drogas. No entanto, hoje o que nós temos é que o uso da maconha, né, não é colocado como um crime, porque o usuário, a lei 11.343, não trata mais como um crime. Eu ia tratar a respeito disso, quer dizer, a pessoa que usa, abrandou bastante com a nova legislação. É punida somente com uma advertência, uma medida educativa, né, prestação de serviço. A questão é o tráfico, né? O que nós queremos combater aqui é o tráfico da droga, porque o usuário realmente é uma vítima. Né? Doutor, agora nós temos que ter elementos realmente, o Estado precisa se aparelhar, situações que venham efetivamente combater o tráfico de drogas. Mas que isso? O tráfico peraí, mas o tráfico não traz junto outros crimes? Sim, a polícia não tem dados como isso? Os traficantes normalmente... armas, né, enfim, né? E aí? Mas é porque é o seguinte, é porque você precisa ter um limitador. Na verdade, tudo traz tudo. A vida, ela está integrada. E qual será esse limitador, se não mais a legislação? Por exemplo, vender faca para churrasco. É crime? Não, não é. Mas o camarada pega a faca do churrasco e vai lá e esfaqueia o outro. E aí, então vamos proibir a venda de faca? Doutor, então só um minutinho, deixa eu concluir. Então é o seguinte, é porque o Estado precisa de ter uma linha divisória, de saber, olha, até onde nós podemos interferir na vida das pessoas. A questão da maconha e das drogas em geral já está pacificado e entendido que é um problema de saúde pública, não é um problema policial, como o doutor falou no início da fala dele. Falou, olha, é um problema de saúde pública que tem que ter políticas de Estado para poder combater isso. Então, a grande questão é a linha divisória. Vamos pegar o churrasco. Doutor, aí um foi lá, esfaqueou, não, mas foi sob o efeito da cachaça, tá, então vamos proibir a cachaça e proibir a venda da picanha e a venda da faca, porque aí não vai ter briga no final de semana. Dá licença, uma coisa que eu quero falar, é importante. Essa sua fala é muito importante para mim pelo seguinte, se a maconha é um problema de saúde pública, e eu posso, então, criar foco de dengue no meu quintal, que é plantar o pé de maconha, eu criar cooperativa para criar o foco de dengue, o mosquito da dengue, que é um problema de saúde pública. Agora, por outro lado, eu queria dizer que a faca do churrasco é o THC, que é um princípio ativo da maconha, para a saúde pública.
para ajudar no combate ao tratamento de câncer, para ajudar, por exemplo, combate à dor e outros asmas e outros tipos de saúde. Essa é a faca do churrasco. Só que eu não posso permitir que a pessoa utilize essa faca para assassinar alguém, que seria eu liberar, por exemplo, o cara poder usar, montar a cooperativa para proliferar esse produto que é tão nocivo. Queria uma parte aqui. Mas aí o Estado tem que ter esse- Por favor. Eu quero uma parte. Primeiro, eu estou achando muito interessante e importante esse debate, porque me dá uma oportunidade de eu fazer uma colocação aqui baseado no meu olhar de aceitação que eu tenho das pessoas. Eu tenho andado nessa cidade inteira e o que eu vi nas pessoas, inclusive alguns usuários. O que eu queria deixar aqui como mensagem para todos nós repensar, quando o doutor fala no regulamentação. Nós não temos uma política que realmente venha resolver o problema do tráfico de droga, nem na fronteira, nem interno, no nosso município, porque nós precisamos investir para resolver o problema, nós precisamos ter as leis que pudessem controlar esse uso dessas drogas. Eu tive, antes de vir para cá, conversando com alguém que é da área de segurança pública. Se é para discutir a legalização da maconha, na opinião de algumas pessoas, ver as outras drogas também. E aí eu vejo o seguinte, e o que fazer? É a pergunta que eu quero deixar para ver. E o que fazer para resolver o problema? Por quê? Porque eu, por exemplo, convidei o pessoal para ir na marcha para discutir o tema, como nós estamos discutindo aqui. Talvez eu convidei para o lugar errado. Mas antes se eu tivesse vindo aqui, pedido a Graziela para abrir um espaço para nós debater esse assunto. Por quê? Porque as pessoas, elas falam muito, mas de ação, de concreto, são poucos que fazem. Eu conheço o seu trabalho quando se instalou em Palmas, faz o trabalho de recuperação. Mas eu quero apresentar uma proposta de poder evitar que as pessoas se tornem dependente químico de alguma coisa. Mas com a liberação da maconha, que minha avó morreu com 112 anos de idade e era usuária. Morreu com 112 anos de idade. E na minha família, ninguém nunca usou, só a minha avó que usou. Então, assim, os Estados Unidos, tem um estado dos Estados Unidos que tem a liberação dela. É vendido, controlado, 25 gramas que cada usuário pode comprar em determinado tempo. Então, há um controle, está dentro da fala do doutor, com relação ao Estado. O Estado tem que criar regras, vamos ter regras. O cigarro, por exemplo, tinha uma propaganda mais linda, maravilhosa. O governo federal criou regras que agora não pode ter aquelas propagandas mais para iludir o cara a fumar. Então, assim, é um tema bacana, eu respeito a opinião de vocês, mas eu vou manter com minha opinião, porque enquanto não tiver uma proposta que venha realmente definir o que fazer, eu vou insistir que regulamentando ela é igual a cachaça, o cigarro. Esse exemplo que você deu é perfeito, a questão do cigarro, né? Há 20 cigarro anos atrás, o cigarro era a coisa mais bonita moléstias. que tinha, as mulheres mais bonitas fumavam, os homens mais bonitos, os artistas, propaganda maciça de televisão. A sociedade chegou ao momento, chegou à consciência que aquilo não era bom, então não pode fazer propaganda, mas não proibiu o uso de cigarro. Só tem 20% Eu de vou ter fumante. que interromper a discussão, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço a presença do pastor. Doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigado. Zé Mamed, muito obrigada. Obrigado, querido. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado. Foi muito produtivo esse debate. Obrigada mesmo. E você, obrigada pela audiência. Na semana que vem a gente está de volta com o programa Sem Disfarce.